Oi, Pode. Oi, meu nome é Cláudia E você tá no canal Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira. e hoje eu vou te trazer pro cantinho da casa que eu mais faço as minhas feitiçarias. Então prepara o seu caldeirão, que nós vamos trazer pra vocês hoje uma ceia de Natal vegana completa. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, De deixar o seu like, o seu dislike, né? Liberdade de opinião aí. comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Não se esquece de ativar o sininho pra você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E deixar nos comentários aí, né, gente? Eu não coloquei essa camiseta de Papai Noel aqui à toa. Então, você ajuda bastante no crescimento desse canal e para que os vídeos possam melhorar cada vez mais. Então, Gente, a Cláudia é maravilhosa, né? a gente vai começar com uma salada de grão de bico, então eu deixei de molho de um dia para o outro um pacotinho, 500 gramas de grão de bico, uma cebola bem grande roxa cortada em cubinhos e uma cebola bem grande amarela também cortada em cubinhos, a maior que vocês acharem. Um copo de azeitona picada. Eu estou usando 1,5 copo de tomatinho cereja, mas você pode usar 2 tomates cortados em cubinhos. 3 colheres de alho picadinho. Cebolinha e salsinha a gosto. Eu vou usar 1 copo desse mix de pimentão. Eu cortei pimentão vermelho, amarelo e o laranja, mas você pode usar só uma cor ou várias cores como eu estou usando. Pimenta a gosto, estou usando uma pimenta preta e também sal a gosto. Suco de 2 limões, 1 colher de chá de açafrão em pó, 1 colher de chá de páprica, 3 colheres de chá de curry e eu também vou ter 2 colheres de chá desse mix de ervas. Eu mesmo fiz, peguei o que tinha aqui em casa, orégano, tomilho, manjericão, coentro, misturei tudo. Você pode colocar o que você tem em casa, o que você gosta e fazer esse mix. Bom, gente, o primeiro passo vai ser você escorrer a água do grão de bico, que ficou de molho de um dia para o outro. É importante deixar bastante tempo, porque eu quero o grão de bico bem molinho e isso vai ajudar no processo. Escorre bem a água, lava o grão de bico bem. Bom, aí eu vou colocar o grão de bico dentro de uma panela, eu vou cobrir ele de água, como vocês podem ver na filmagem. Eu vou ligar o fogo e deixar ele ferver, e aí você precisa ir olhando e ver quando ele ficar molinho. E aqui vai depender um pouco de grão para grão, às vezes pode demorar 20 minutinhos, pode demorar um pouco mais, por isso que você precisa dar uma controlada, espetar com o garfo. Gente, uma das coisas que pode acontecer, eu só queria mostrar pra vocês, é formar essa espuma. Se isso acontecer, você abre a panela, tira a espuma com uma concha e continua cozinhando sem problema nenhum. Depois você vai escorrer esse grão de bico e vai lavar e vai tirar toda essa água mesmo. O meu grão de bico, como ele ficou mais de 8 horas de molho, foi bastante tempo, ele só demorou 20 minutos pra cozinhar. A consistência que eu quero é essa que vocês estão vendo no vídeo, de eu conseguir amassar ele com meus 2 dedos. Então tá pronto, só vou escorrer a água e lavar bem o grão de bico. E agora numa panela eu vou colocar azeite a gosto, eu também vou colocar o meu alho e eu vou deixar ele fritar até começar a dar cheiro. Depois eu vou adicionar a minha cebola roxa e a minha cebola amarela, misturar bem e dar uma fritadinha. Depois de dar uma fritadinha, você vai adicionar o açafrão, o curry, a páprica, sal a gosto, pimenta a gosto e aquele mix maravilhoso de pimentão cortado picadinho. E aí você vai misturar tudo muito bem e deixar bem uniforme o cheiro e assim a cor é uma coisa maravilhosa, gente. Bom, depois disso você vai colocar em fogo bem baixo, você vai adicionar o seu grão de bico e misturar muito bem. Daí você vai adicionar o mix de ervas, o tomatinho também e as azeitonas. Pode misturar bem e desligar o fogo. Daí, gente, numa vasilha, eu vou adicionar tudo que tava na panela no fogo. Eu vou adicionar também o suco de 2 limões. Eu vou adicionar um pouquinho mais daquele mix de ervas, mas isso é completamente a gosto, é porque eu gosto bastante. Eu misturo bem para deixar tudo bem uniforme. Experimenta para ver se tá bom para você de sal. E aí no final eu vou cobrir com salsinha e cebolinha. Eu deixo gelado na geladeira e como salada, mas fica a seu critério também.
Para deixar a mesa mais festiva com as cores do Natal, vou fazer uma salada de brócolis, couve-flor e tomatinho cereja. Então, eu vou pegar uma cabeça de brócolis, uma cabeça de couve-flor e mais ou menos um copo de tomatinho cereja. Muito segredo, eu vou pegar uma panela, colocar um pouquinho de água. Eu tenho esse escorredor de metal que encaixa na panela e eu vou cozinhar o meu brócolis e minha couve-flor no vapor. Enquanto isso, eu vou fazer um molho de salada. Eu vou utilizar 1,5 colheres de sopa de syrup. Você pode usar melaço, sal a gosto, um limão bem grande e 2 colheres de sopa de mostarda marrom. Eu também vou utilizar 1 colher de sopa de azeite. Então, no pote de vidro, eu vou adicionar 2 colheres bem cheias de mostarda marrom, 1 colher de azeite. Eu vou adicionar quase 2 colheres de melaço, e aí depende se você gosta mais agridoce ou menos agridoce. Sal a gosto, suco de um limão bem grande, 60 ml de água. E aí você vai misturar tudo muito bem até ficar bem uniforme. E aí eu aconselho você a dar uma experimentada e ver se tá bom pra você do melaço, se você quer mais agridoce, se você quer mais sal. E nesse momento, a sua couve-flor e brócolis deve estar pronto. Você espeta o cabo dela e vê se estiver molinho, tá pronto. Eu sei que essa saladinha é bem simples, mas eu gosto de fazer porque ela é bem natalina, tem as cores do Natal. Então eu vou fazer um círculo com o brócolis, por dentro eu vou fazer com a couve-flor e depois no meio eu vou colocar os tomatinhos cereja. E aí vai ficar a seu critério, você pode jogar aquele molho que a gente fez por cima e deixar na mesa para a pessoa se servir, ou você pode colocar só o brócolis com a couve-flor e tomatinho e deixar o molhinho do lado e a pessoa coloca no prato se quiser ou não. E a próxima receita vai imitar como se fosse um pernil recheado e vai ficar com essa cara aqui no final. Então a gente vai começar pelo recheio. Eu tô usando uma abóbora manteiga média, vai dar mais ou menos 800 gramas e vocês podem usar outros tipos de abóbora que dá certo. 2 copos de salsão picadinho quadrado, assim como vocês podem ver. Alho poró a gosto. 1 copo do mix de pimentão e 1 copo de amendoim. 1 cebola amarela média picadinha e 1 cebola roxa, também média, picadinha. Azeite a gosto e 2 colheres de sopa de alho picadinho. 120 ml de caldo de legumes, o meu é caseiro, tem receita aqui no canal, vou deixar no card e link na descrição também, mas vocês podem comprar de caixinha no mercado. Alecrim fresco a gosto, eu vou usar mais ou menos 1 colher de sopa. Sal a gosto. Pimenta a gosto, eu tô usando a pimenta preta de novo. 1 colher de chá daquele mix de ervas. 1 colher de chá de cebola em pó e 1 colher de chá de alho em pó. E é opcional. E também, se você for usar, lembra sempre de verificar se tem sal para o seu prato não ficar muito salgado. E o suco de 1 limão grande. Vou utilizar essa tigela de vidro que pode ir no forno em altas temperaturas, então verifica a sua, toma cuidado. E eu vou adicionar toda a minha abóbora. Depois eu vou adicionar todo o meu salsão, a cebola roxa e a cebola amarela picadinha, o pimentão, alho poró a gosto e as 2 colheres de alho picadinho. Eu vou pegar o alecrim e na mão mesmo eu vou picando ele, despedaçando e colocando uns pedacinhos. Depois disso vai vir a pimenta a gosto, sal a gosto, 1 colher de alho em pó e 1 colher de chá de cebola em pó, azeite a gosto, o caldo de legumes, suco de 1 limão e o mix de ervas. Aí vocês vão misturar tudo e levar ao forno. No forno, vocês vão ligar a parte de baixo e quando a abóbora começar a ficar molinha, vocês vão trocar para a parte de cima para dar uma gratinada. Vai depender muito de forno para forno e qual abóbora que vocês estão utilizando. Eu recomendo mais ou menos uns 200 graus Celsius, uns 15 minutos mais ou menos e depois 5 minutinhos na parte de cima. Enquanto a abóbora tá assando, a gente vai fazer um molhinho para a parte de cima do nosso assado. Então, você vai utilizar 500 gramas de cogumelo da sua preferência. Eu tô usando um que se chama Baby Belo. Você vai cortar o cogumelo em cubinho. 1 colher de chá
de cebola em pó e 1 colher de chá de alho em pó, é opcional. 2 colheres de chá de páprica defumada, 90 ml de shoyu, 90 ml de teriyaki e 1 colher de chá de páprica. Pimenta a gosto, eu tô usando a pimenta preta. Eu vou usar meia cebola picadinha em quadradinho, 1 colher de sopa de alho picadinho. Azeite a gosto, 1 colher de sopa de melaço e meia colher de chá de fumaça líquida. Então, numa frigideira, eu vou colocar o meu azeite a gosto e também o alho. Daí você dá uma fritadinha até começar a dar cheiro e aí você vai adicionar a cebola. Você vai deixar fritar bem, quando estiver fritinho, douradinho, você vai adicionar o cogumelo. Então, você vai misturar o cogumelo com o alho e com a cebola, deixar ele dar uma fritada. E aqui nesse momento, você vai adicionar a páprica defumada e a páprica, misturar muito bem até ele ficar com uma cor bem vermelhinha. E você vai adicionar também a sua fumaça líquida. Misture tudo muito bem e deixe ele fritar. E aí seu cogumelo vai começar a soltar uma água e você vai deixar essa água dar uma secada. Bom, depois dele fritar e ficar com essa carinha, você vai adicionar o shoyu e o teriyaki. Nesse momento, você também vai adicionar o melaço. Também você vai adicionar a cebola e o alho em pó, misturar tudo muito bem e deixar ele fritar. Depois de um tempo que fritar, vai ficar com essa cor e uma consistência de melaço mesmo, desgrudando do fundinho da panela, e é assim que a gente quer. Então tá pronto, é só você desligar o fogo e deixar de lado, que a gente vai usar mais tarde. Nesse momento a minha abóbora deve estar pronta. Eu fiquei checando todo momento para não deixar queimar nem passar do ponto. Eu tirei ela do forno e eu vou deixar ela de canto enquanto eu vou preparar as outras partes desse prato. Como eu adoro batata, eu quero fazer um charme no meu prato. Eu vou colocar umas batatas com casca e tudo dentro de uma panela. Eu vou cobrir com água e deixar ferver. Eu quero que essa batata ela fique mole, que eu consiga furar ela, mas eu não quero que ela fique despedaçando completamente mole. Então, quando eu conseguir furar desse jeito que vocês estão vendo, tá pronto. Você desliga o fogo e separa, deixa a batata separada num canto. Então, vamos para a massa do nosso assado. Você vai usar meio copo de feijão branco. Eu peguei de latinha, eu escorri toda a água. Você também vai utilizar 1,5 copo de caldo de legumes, 2 copos e 2 colheres de farinha de glúten, 1/4 de copo de levedura nutricional, a Nutritional Yeast, 2 colheres de sopa de farinha de grão de bico. Eu testei com a farinha convencional, dá certo. A única coisa que vai ficar um pouquinho menos macio, mas não é nada demais. 1 colher de chá de alho em pó e 1 colher de chá de cebola em pó. Salsinha e cebolinha a gosto. 4 colheres de chá daquele mix de ervas, mais ou menos 1 colher de sopa de alecrim fresco, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta preta, pode ser a pimenta do reino. Eu vou pegar aquele copo de amendoim lá do começo, colocar dentro de um saquinho e eu vou bater com alguma coisa, pode ser um martelo também, e eu quero deixar ele em pedacinhos bem pequenos, não precisa ser farinha, mas eu quero despedaçar ele. Dentro de uma vasilha eu vou colocar o feijão branco e eu vou amassar com um amassador de batata, deixar ele bem amassadinho. Depois disso eu vou adicionar o meu caldo de legumes, misturar bem com esse feijão amassado e deixar de lado. E agora numa outra vasilha você vai misturar todos os ingredientes secos. Então a farinha de glúten, a levedura nutricional, você também vai colocar a cebola em pó, o alho em pó, a farinha de grão de bico, a farinha convencional. Você também vai colocar os pedacinhos de alecrim, que você pode despedaçar na mão mesmo, o sal e a pimenta preta ou pimenta do reino. E aí você vai misturar isso tudo muito bem. Então chegou o momento de você adicionar os ingredientes líquidos. Você vai colocar o caldo de legumes com aquele feijão amassadinho. E eu também resolvi colocar metade de 1 colher de chá de fumaça líquida para dar um gostinho. E aí eu vou misturar isso tudo muito bem e vai ter um momento que você vai precisar utilizar a sua mão para incorporar todos os ingredientes e vai ficar essa massa.
Bom, gente, agora vocês vão precisar de um pouquinho de paciência, porque essa massa, ela é meio chatinha de esticar. Na hora que você estica, ela volta de novo do mesmo tamanho. E dá um pouco de dor de cabeça de fazer isso. Mas as primeiras vezes que eu fiz, eu achei que não ia dar certo, porque eu esticava, ela voltava ao normal. Aí quando eu coloquei o recheio, ela retraía de novo, mas no final ela vai expandir no forno e vai dar tudo certo. Você também pode arrancar um pedaço de um lado, colar no outro, como vocês conseguirem aí manipular a massa. No final vai dar certo, gente. Bom, gente, agora a gente vai fazer o recheio, colocar o recheio desse assado. Pode colocar o amendoim e a abóbora, aquele assado que a gente fez de legumes, no meio. Aí eu tô colocando meio que na ponta, mas depois eu descobri um jeito mais fácil de fechar isso daí. Então vocês podem colocar no meio, tá? Capricha, porque vai expandir pra caramba essa massa dentro do forno. Você vai começar a fechar como se fosse uma trouxinha. Como essa massa é borrachuda, você vai puxando as pontinhas dela e vai tentando fechar. Parece sim que é um desastre no começo, que não vai dar certo, mas confia, vai dar certo no final. Você quer fechar bem, né, para não vazar ou sair nenhum recheio, mas como eu disse que essa massa vai expandir, então isso já vai acontecer naturalmente. Não fica muito preocupado, se começar a rasgar uma parte, você pega um pedaço, pode puxar um pedacinho de um lado, colocar no outro, que vai dar certo. Eu achei mais fácil fazer todo esse procedimento em cima da pia, né, do balcão, limpinho, e depois transferir para esses papéis que podem ir no forno. Eles servem para assar cookie, fazer esse tipo de coisa dentro do forno. Depois disso que eu transferi para o papel, eu vou fechar e eu vou apertar bem, já começando a fazer um formato de cilindro e fechando as pontinhas como se fosse um bombom. A minha dica aqui, gente, é vocês apertarem bem essa massa, deixar tudo muito compacto, bem apertadinho. Aí vocês vão vir com uma folha de papel alumínio e fazer a mesma coisa e fazendo esse formato, apertando e prensando as pontinhas até chegar nesse formato mais ou menos de cilindro, né, de rocambole. Depois disso, vocês vão pegar uma assadeira e colocar esse assado. Daí você vai colocar esse assado no forno a mais ou menos 180 graus Celsius por 1 hora e 20 minutos. A cada 20 minutos você vai abrir o forno, virar o assado e colocar de volta no forno. Tá na hora de a gente tirar o nosso assado do forno depois de 1 hora e 20 e ele vai ficar com essa carinha aqui, como vocês podem ver. Bom, gente, depois disso vocês vão pegar a abóbora, né, que vai sobrar bastante do recheio, e vocês vão colocar o assado no meio, separa, coloca nos cantos, né, pra caber direitinho esse assado. Daí vocês vão pegar a batata, cortar na metade e cortar na metade de novo. E vocês vão colocar em volta desse assado. Bom, gente, depois disso vocês vão fazer vários furinhos no assado e vão colocar 2 conchas do caldo de legumes para dar uma hidratada no assado. Depois disso, vocês vão colocar aquele molho de cogumelo que a gente fez por cima desse assado, como vocês podem ver no vídeo. E em cima das batatinhas eu vou colocar um pouco de páprica, sal é a gosto, e eu também vou pincelar um pouco de azeite. É importante o azeite para dar uma gratinada dentro do forno. Vocês vão voltar o assado para o forno, deixar uns minutinhos num forno bem baixinho para não queimar. Depois de uns minutinhos, uns 5 minutinhos dentro do forno, eu vou abrir e vou colocar umas colheres de teriyaki em cima do assado, para não ressecar e também para não queimar os cogumelos. De 10 a 12 minutos vai estar pronto, você só precisa verificar as pontinhas da batata, se elas estão assim douradinha. E aí eu vou colocar cebolinha, salsinha, é a gosto, eu gosto bastante, então eu vou colocar bastante. E tá pronto esse assado maravilhoso. A gente vai fazer a nossa sobremesa. A primeira é muito fácil, eu nem vou colocar os ingredientes separados da receita mesmo. Você vai pegar a banana congelada, a banana precisa estar congelada para a consistência que a gente quer chegar.
você vai colocar 5 bananas congeladas dentro de um processador ou um liquidificador bom. Você também vai colocar 16 Oreos, que são essas bolachinhas, e elas são veganas, elas não tem nada de produto animal. E aí vocês vão colocar 150 ml de leite vegetal. Eu coloquei de amêndoa, mas pode ser qualquer um, de soja, de aveia, qualquer um que você tiver na sua casa. E aí você vai bater. Como eu não tenho processador, o meu é liquidificador, eu fui colocando todos os ingredientes que eu falei aos poucos e batendo. E aí você quer que tudo fique bem uniforme e com essa consistência que vocês podem ver maravilhosa aí no vídeo. Então vocês vão transferir esse sorvete maravilhoso para uma tigela que pode ir no congelador. E aí você vai colocar no congelador. É importante dizer que esse sorvete ele fica mais durinho do que os normais, né? O que você compra no mercado, quando fica de um dia para o outro no congelador. Então eu aconselho a quando você quiser consumir ele, quando for pôr na mesa para consumir, você tirar uns minutinhos antes. Nada muito assim, nada demais, mas uns 5 minutinhos antes para ele começar a dar uma descongelada. Gente, essa sobremesa é uma delícia, super gostosa e super fácil de fazer. Eu super aconselho. E vocês, logo depois que vocês terminarem de passar do liquidificador para a tigela, vocês coloquem no freezer. Eu também quebrei uns pedacinhos de Oreo, peguei algumas bolachinhas, quebrei e coloquei por cima para fazer esse charme. E eu só posso dizer que é uma das minhas sobremesas favoritas. E agora eu vou fazer o Blonde, que é a segunda sobremesa, que é uma versão mais clara, branca, do brownie. Você vai precisar de meio copo de grão de bico cozido e sem água, 1 copo de farinha de amêndoa, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 copo de farinha de aveia, 3/4 de gotinha de chocolate vegano. Você pode pegar um chocolate também e quebrar ele em pedacinho, 1 copo de melaço, meio copo de manteiga de amêndoa, é como se fosse a pasta de amendoim, mas a de amêndoa. E também você vai precisar de 2 colheres de extrato de baunilha, 1 pitada de sal. Então, numa vasilha, você vai misturar todos os ingredientes secos, você vai misturar a farinha de aveia, farinha de amêndoa, o fermento em pó e a pitada de sal. Então, dentro de um liquidificador, você vai colocar o melaço, o grão de bico, o extrato de baunilha, nossa pastinha de amêndoas. E aí você vai bater tudo muito bem até ficar homogêneo. E a consistência que a gente vai querer é essa daí que vocês podem ver no vídeo. Então você vai pegar a parte líquida, que você bateu no liquidificador, e misturar com a parte seca até ficar tudo bem homogêneo. Mistura bem mesmo e confere se não tem nenhuma bolinha das farinhas. Você também vai adicionar as gotinhas de chocolate agora e misturar, incorporar elas na massa. Depois que tiver tudo bem misturado, eu vou pegar uma assadeira. Eu vou colocar numa assadeira redonda de 22 centímetros de diâmetro e mais ou menos 4 centímetros de profundidade. Eu gosto de untar bem a assadeira para não ter nenhum problema, para depois desgrudar, né, o brownie, o blonde. Então você vai colocar essa massa e vai espalhar ela bem e tentar deixar ela bem uniforme na parte de cima. Então vocês vão levar essa massa no forno pré-aquecido a 190 graus Celsius. Vai ser de 25 a 28 minutos. Quando der 25 minutos, tira, dá uma espetadinha, vê se a massa tá molhada, se precisa ficar um pouco mais de tempo dentro do forno. Gente, me perdoa, esse era o último prato, eu tava bem cansada e eu esqueci de gravar quando eu tirei o brownie e fiz esse teste. E desenformando também, mas deu tudo certo, vocês vão ver no final do vídeo eu cortando o brownie.
Nossa, O gente. que a gente vai sério. experimentar primeiro? Pega o garfo, a gente experimenta junto. Eu Isso é um quero- brócolis. Vamos no brócolis. Com esse molinho de mostarda aqui, ó. Vou pegar um grande. Hum. Muito bom, né? Quero esse. Segura o prato aí que eu vou apertar. Me dá um pouco desse cogumelo aqui. Bom, né? Experimenta esse daqui, ó. Grão de bico. Você gosta? Esse não é novidade. Eu vou só pegar agora um tomatinho cereja e um desse daqui, ó. Quero tudo. Tudo. Tchau, gente. A gente vai jantar. Esse? Muito, gente. A sobremesa é a hora mais feliz. Posso comer também? Gostou? Nossa, muito. Nossa senhora. Nossa. Eu não esperava que fosse ficar assim. Eu esperava que fosse ficar bom, mas ficou muito, combinou bastante. Eu tenho que ensinar, né? É isso. Eu vou terminar esse especial de Natal com muita comida deliciosa, maravilhosa. Espero que vocês gostem. Se vocês tentarem qualquer um dos pratos, qualquer coisa, até mesmo que for só o bolinho de mostarda, deixa Deixa aqui aqui embaixo nos comentários. e me marca lá no Instagram. Feliz Natal! Feliz Natal Pra você que não celebra Natal, feliz feriado aí. Que você possa estar com a sua família e possa comer uma comida gostosa, assim como a gente vai estar na nossa família, com essa comidinha e muito amor, tá bom? É isso. Um beijo Tchau! e tchau.